Senhor para adorarmos ao Senhor Jesus. Antes de orarmos e iniciarmos o nosso culto, eu quero já fazer os avisos da nossa semana. Essa semana, na terça-feira, nós tivemos Mensageiros do Rei, às 7 horas, mas nós vamos chegar mais cedo para o ensaio da coreografia, às 5h30 da tarde. Então, Mensageiros do Rei, às 5h30. Quarta-feira, nós temos culto de oração. Na quinta-feira, encontro dos adolescentes. Resolutos é só na outra, né? Que foi nessa, resolutos na outra semana, então, nessa não tem. Sexta-feira, ensaio do Ministério de Louvor. Sábado, 8 ao meio-dia, bazar. Domingo, 9h da manhã, EBD. Culto da manhã, embaixadores Kids às 10 e 7h20, nosso culto de adoração. Esqueci alguma coisa? Não, né? Quero falar também, lembrar os irmãos do nosso retiro espiritual. Quem que já está inscrito no retiro, levante uma de suas mãos. Amém. Nós ainda temos vaga para o retiro espiritual, então você que ainda não fez a sua inscrição, corre que ainda dá tempo de você se inscrever e ter esse momento para adorar o Senhor, para conhecer mais sobre o Senhor Jesus, para que você possa ter um momento de comunhão com a igreja, para que você possa viver experiência com o Senhor. Nós vamos ter culto toda manhã e de noite também, vamos ter devocionais, nós vamos ter muita comunhão, aprendizado, vamos ter gincana bíblica, vamos ter uma festa, a festa dos escolhidos, que é com base em Betiosen, né? E nós vamos ter um campeonato de caracterização bíblica. Então, todos os irmãos estão convidados, de todas as idades, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, todos estão convidados a se caracterizar de algum personagem bíblico ou de alguma história que você goste, que fale com você. Nós vamos ter até premiação para a melhor caracterização. Então, se você quiser participar, vai ser muito legal a sua participação. Amém? Lembrando, ainda dá tempo de você se inscrever, só procurar a irmã Alessandra lá atrás, que com certeza vai ser uma bênção. Amém? Vamos nos levantar para estarmos falando com o Senhor Jesus e darmos início ao nosso culto de adoração ao Senhor. Pai, eu quero lhe agradecer, Senhor, pelo privilégio de estarmos, Senhor, em tua casa. Muito obrigada, Senhor, porque mais uma vez nós podemos estar aqui te adorando, te servindo, ouvindo, Senhor, a tua palavra, cantando, Senhor, louvores a ti, Pai. Eu quero lhe agradecer, Senhor, por todas as vidas que adentraram dentro da tua casa e aquelas que ainda estão vindo, Senhor. Coloca, Paizinho, no coração de todos nós, no centro da tua vontade, olhando para ti, centrados em te adorar, em te louvar e em aprender mais da tua palavra, Senhor. Tira da nossa mente, do nosso coração, tudo aquilo que possa nos distrair, tudo aquilo que possa nos tirar do foco de te render louvores nessa noite, Senhor. E que nós possamos, Senhor, com todo o nosso coração, te adorar, Senhor, em espírito e em verdade, Pai. Fica conosco, fala, Senhor, no nosso coração, abra, Senhor, os nossos corações, aqueles corações que estão duros, que precisam ser quebrantados, que precisam, Senhor, te conhecer. Que o Senhor venha fazer a tua obra, Senhor, nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo em Abacuque, capítulo 3. Abacuque, capítulo 3, versículo 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que o produto da oliveira fale e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado no seu tábulo e não haja gado nos currais, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, Ele fará os meus pés como os da corça e me fará andar sobre os meus lugares altos, ao regente de música para instrumentos de corda. Você possa adorar o Senhor nessa noite, independente do que você tem vivido, se você tem se alegrado ou não, que você possa se alegrar
mover. Eu não posso me calar, pois eu tenho adoração em meu DNA. Que você possa adorar o Senhor nessa noite, dizendo para Ele que você não vai se importar, que você não se importa com o que vai acontecer, que você de fato não se importe, pois nós não estamos aqui o adorando para receber algo em troca. Nós estamos adorando porque Ele merece, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Amém? Adora o Senhor com o seu coração. Dê a Ele o seu melhor. Ofereça a Ele sacrifício de louvor. Quero dar o melhor de mim. Eu quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Uma adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu só posso me calar. Eu tenho adoração em meu DNA. O adorador por excelência. O adorador por excelência. O adorador por excelência. Quero ser. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Ensina, Senhor, sermos adoradores por excelência, Deus. Senhor Deus e Pai, Senhor Jesus, nós te agradecemos por estar aqui na tua presença, Pai. Assim como diz esse louvor, que possamos ser um adorador por excelência.
mas um adorador, Senhor, segundo o teu coração, Pai. Que o Senhor fale conosco nessa noite, que o Senhor fale através da tua palavra, que o Senhor use o teu servo para falar aos nossos corações, Senhor, aquilo que precisamos ouvir nessa noite. Te agradecemos por estar aqui nessa noite cultuando a Ti, oferecendo a Ti, Senhor, nosso louvor, a nossa adoração. Que nesse momento, Senhor Jesus, venha falar conosco de uma forma toda especial. Deus, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui Te adorando, Te buscando, contemplando a Tua face. Deus, que o Senhor venha falar conosco, que a Tua palavra, Senhor, venha ser para cada coração aqui nessa noite, Pai. Que possamos, Senhor, sair daqui, Senhor, alegre, Senhor, tendo a certeza que estamos adorando e exaltando o Teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, por tudo que foi feito aqui, que foi para Ti, foi para a Tua honra, glória e louvor. Que o Senhor fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de chamar o missionário Demias, que vai estar apresentando a palavra essa noite, né? O irmão Valdemir, que está orando a palavra. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai, nós agradecemos nesta hora, agradecemos a Deus por mais uma vez que podemos estar aqui para ouvir. Queremos colocar nas tuas mãos a missionário Elias, que o Senhor possa falar falar Deus com a tua vontade, não o que queremos, mas que o Senhor vem para nós. Perdoa os nossos pecados, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Graças e paz, Jesus. Amém. Estamos felizes de estar mais uma vez na casa do Senhor, mais uma vez o privilégio de cultuar, de adorar a Deus e de ouvir compartilhar e ouvir uma porção da palavra. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 12. Quando você abre, eu queria começar compartilhando essa imagem do dado aqui direito, mas essa imagem é de uma pintura de um artista italiano chamado Caravaggio. Ele, obrigado. Em uma época em que a arte era muito comum, o artista transmitir as impressões dele acerca por uma pintura, né? E é interessante, às vezes, a gente pegar algumas dessas pinturas e fazer uma leitura da passagem bíblica a partir da pintura. Essa em específico é Mateus capítulo 6. Esse artista, ele retrata aí o chamado de Mateus, do quadro é a vocação de São Mateus, né? E tem algumas coisas que eu acho interessantes. Esse quadro, a maneira que ele coloca os personagens. Se você for reparar, Jesus, ele entra numa taberna. O autor, ele pinta Mateus como se ele estivesse num bar, né? Mateus sentado na mesa, na coletoria lá, contando as moedas. Jesus aponta o dedo para ele. A luz incide, passa por cima de Jesus, incide diretamente sobre Mateus, enquanto aqueles à sua volta, alguns veem Jesus, a maioria ignora o que está acontecendo ali. Mateus aponta para si mesmo, perguntando: pera, eu? Tem certeza? Sou eu? Esses detalhes, né, são um pouco do que torna, alguns detalhes que tornam o texto muito rico e que vale a pena a gente parar para pensar que esse artista captou, ele entendeu o que era o chamado de Deus. Quando ele coloca Jesus dessa maneira, quando ele coloca Jesus com esses detalhes, Jesus olhando diretamente para Deus, quando os outros que estão vestidos, se você for reparar, né, eles não estão vestidos como judeus do primeiro século, eles estão vestidos como contemporâneos do artista. Ele coloca, imagina aí, seria hoje uma pintura, Mateus sentado no bar, com algumas notas de dinheiro na mesa, de camisa polo, passadinhos e tênis, um lugar completamente comum, um lugar completamente improvável para um chamado,
mas é ali que Jesus entra. É ali que Jesus encontra Mateus, é ali que o chamado dele é feito. Essas características que esse artista coloca aqui nesse chamado, nesse quadro retratando o chamado de Mateus, não são somente no chamado de Mateus. A gente não encontra somente ali, mas a gente tem um padrão da maneira de Deus chamar. Deus chamando os improváveis, dos lugares improváveis, das maneiras improváveis, enquanto às vezes aqueles ao redor ignoram completamente ou simplesmente não percebem o que está acontecendo ali. Mas esse é o padrão de Deus. E assim como nós, eu e você, também somos os improváveis chamados por uma grande obra. Também somos os improváveis que Jesus encontrou nos lugares mais aleatórios e mais improváveis e chama para fazer parte daquilo que ele tem feito. Por isso eu quero usar, a partir dessa cultura, da ideia desse artista sobre o chamado, eu quero meditar com você no primeiro chamado da Bíblia, Gênesis capítulo 12, o chamado de Abraão. E eu quero refletir com você no nosso próprio chamado, na maneira que Deus nos chama, na maneira que Deus trata conosco, na beleza do chamado, do padrão bíblico para o chamado que Deus faz a cada um de nós. Escolha de pé, vamos ver Gênesis capítulo, eu falei capítulo 12, não, vamos pegar os versículos antes. Gênesis capítulo 11, a partir do versículo 27. Gênesis capítulo 11, versículo 27. São essas as gerações de Terá. Terá gerou Abraão, a Naor e Arã. E Arã gerou Ló. Morreu Arã na terra do seu nascimento, e Ur dos caldeus, estando Terá seu pai ainda vivo. Abraão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abraão chamava-se Sarai, e a de Naor Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Iscar. Sarai era estéril e não tinha filhos. Tomou Terá a Abraão seu filho e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de novo para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, aonde ficaram. E havendo Terá vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de seu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, ser tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Pode sentar, mas mantém seu livro aberto. Eu quero meditar com você nesse texto. Tem algumas lições sobre o chamado de Abraão e sobre a nossa própria vida, sobre o próprio chamado que Deus faz a nós. Em primeiro lugar, esse é um ponto que vale a pena sempre destacar. Eu sempre costumo dizer isso, né? É óbvio, mas se óbvio deixar de ser repetido, ele deixa de ser óbvio. Então a gente precisa repetir. Então, em primeiro lugar, Deus não chama ninguém pronto. Deus não chama ninguém pronto. A preferência de Deus, o padrão de Deus para o chamado é para os incapazes, é para aqueles que estão incompletos. Faz sentido e é tentador quando a gente pensa sobre chamado. Nós pensamos que Deus chama para a sua obra os paladinos da justiça, os heróis da fé, aqueles intocáveis, grandes homens e mulheres de Deus, os soldados de elite, sabe, altamente preparados para a obra que Deus tem, mas a gente sabe que a verdade não é essa. Deus não tem o hábito de chamar os paladinos da justiça para a sua obra. Deus chama os imperfeitos. Deus não chama os prontos. E Abraão é um bom exemplo disso, por quê? Se você ler comigo o versículo 31 do capítulo 11, você vê que Abraão e sua família saíram de Ur e pararam no meio do caminho. Pararam em Arã. E aí, talvez, né, na sua leitura devocional, no começo do ano, você já deve ter, quem começa a leitura, faz a leitura da Bíblia humana, você já deve ter acabado o Gênesis. E você, talvez, em algum momento tenha se perguntado, que é estranho, que a gente sabe que Deus chamou Abraão para ir para Canaã. Mas você nunca parou para pensar, que é um pouco estranho,
o pai de Abraão ter saído com ele, parado no meio do caminho, a intenção dele era ir para Canaã. Sabe, parece que ele tentou ir, né? Ele lá decidiu, eu vou para Canaã. E ele insistiu, parou no meio do caminho. E aí Deus chama ele e fala, vai, termina o caminho do seu pai. É um pouco estranho, né? É um pouco esquisito. Se você parar para pensar, que Deus chama Abraão para ir no mesmo lugar que o pai dele estava indo. Mas se você for ler Atos capítulo 7, a parte que Estevão fala sobre esse texto, ele diz que Deus chamou Abraão em Ur, não em Arã, que ele tinha parado. Deus chamou Abraão lá atrás. Então, quando o pai de Abraão, a família dele saiu lá atrás, saiu porque Deus tinha chamado Abraão. Mas eles pararam no meio do caminho. E qual é o problema? Abraão parou junto. A gente vê, se o versículo da presença em Atos 7, Estevão comentando sobre isso, fala que Deus chamou Abraão lá em Ur. E a gente vê aqui em Gênesis que Abraão provavelmente compartilhou com a sua família e foi todo mundo junto. Mas eles pararam no meio do caminho. E o homem de Deus que foi chamado parou também. E aí, quando a gente vê no capítulo 12, Deus falando com Abraão, sai agora de Arã e termina o caminho, é a segunda vez. Deus precisou chamar Abraão de novo, a segunda vez. Abraão, eu te chamei, você parou no meio do caminho, agora, rapaz, termina, bora, caminha. E a gente vê, né, no capítulo 12, nesse mesmo capítulo que Deus faz esse chamado de novo. Abraão acaba de chegar em Canaã e desce para o Egito. E tem aí toda a história dele com Sara, com o faraó, mais uma prova de incredulidade. Ou seja, Abraão precisava aprender a confiar em Deus. O pai da fé, né, por exemplo, o pai do povo de Deus, o pai de todos nós pela fé, o amigo de Deus, ele precisou aprender a confiar em Deus. Ele foi o cara que começou o caminho, parou no caminho, precisou, Deus não, vambora, termina. E mesmo assim, quando ele foi, ele ainda desconfiava de que Deus ia cumprir o que ele falou. Ele ainda achava que em algum momento, se vocês for continuar lendo no capítulo 12, o faraó ia matar ele por causa da esposa. Pera, mas se o faraó matasse ele, Deus não ia cumprir a promessa. Abraão precisou aprender a confiar em Deus. Precisou aprender a acreditar. A gente pensa, né, na história de Abraão, lá no capítulo 13, 14, mais para frente, na história com Isaac, né? Quando Abraão ele tem fé de sacrificar o próprio filho e crer que das cinzas Deus o traria de volta. Mas aquele ali é o Abraão que já aprendeu a confiar em Deus. Aquele ali é o Abraão que Deus construiu no caminho. Não é o que foi chamado. Por isso que a primeira característica do chamado é: Deus não chama os prontos. Isso traz algumas lições importantes. Primeiro, que a iniciativa de chamar é sempre de Deus, não é nossa. É Ele que nos chama, Ele é o dono da obra. E segundo, que graças a Deus que Ele não nos disse de nós. Graças, já pensou se Ele tivesse desistido de Abraão? Né? Já pensou se Ele tivesse desistido de mim e de você na primeira vez que a gente olhasse e falasse: não. Ele nos chama para a fé, Ele nos chama para a graça, Ele nos chama para a salvação. Quantas vezes Ele te chamou? Quantos livramentos Ele precisou te dar? Quantas provas Ele precisou te dar? Antes de você colocar na consciência e falar: eu preciso de Jesus. Ou talvez, né, Ele ainda esteja te chamando repetidamente, ainda esteja te dando chance após chance, e você ainda precisa colocar na consciência e perceber que você precisa de Jesus. Por isso, louvado seja Deus, porque Ele não desiste de nós. Se Ele precisar chamar de novo, Ele chama. Mesmo apesar das nossas incapacidades, apesar da nossa fraqueza, é assim que Ele nos chama. Quantas vezes nós olhamos para nós mesmos, para a nossa própria incapacidade, como motivo para não servir? Deus nos chama para algo, coloca algo na nossa frente, e a primeira coisa que eu faço é: eu não consigo, eu não posso, eu não sei. Você não é o primeiro nem vai ser o último a fazer isso. Moisés fez isso, lembra? A história de Moisés. Deus chama e fala: mas eu não sei falar. Mas ele chega, o texto diz que Deus chega a perder a paciência com Moisés. Deus chega a se irritar, de tanto Moisés falar, ele fica dando desculpa, e eu não consigo. A gente vê Juízes capítulo 7 de Gideão fazendo a mesma coisa. Gideão pedindo prova para Deus, né?
Deus, ó, se é você mesmo que está me chamando, se faz o Senhor vai dar vitória mesmo, faz uma mulher todo o dia aqui de ovário, menos esse negócio aqui de algodão, e aí depois Deus vai lá de novo, e ele sabe que ele está provocando Deus. Então, cada prova que ele pede, ele diz: Deus, não se irrite, só mais uma vez. Ele sabe que ele não deveria fazer isso. Você não é nem o primeiro, nós somos nem os primeiros nem os últimos, né, a usar nossa própria incapacidade como desculpa. Mas, graças a Deus, porque Ele nos chama despreparados, mas Ele não nos deixa assim. Ele nos chama incapazes, mas Ele não nos deixa incapazes. O Deus que faz o chamado também dá a capacitação, também dá os meios, também dá tudo que é necessário. Apesar de Deus chamar, nos provar Deus não chamar os prontos, Deus nos deixa prontos no processo. Deus tem prazer em processos, tem prazer em nos construir no meio do caminho. Enquanto eu e você talvez, pensa na escolha dos apóstolos, né? Enquanto eu e você talvez procuraríamos os apóstolos no templo, procuraríamos os apóstolos entre os eruditos, entre aqueles que estavam caminhando para se tornar os fariseus, né, os futuros fariseus, antes de serem corrompidos lá pelo sistema, né, pela toda aquela hipocrisia farisaica e tal. Aqueles mais novos, os taludinos, né, os discípulos, mas que estavam se especializando na escritura. Não, Jesus vai procurar lá no canteiro de obra. Jesus vai procurar com o pessoal simples, vai chamar Deus no lar. Esse é o tipo de pessoa que Deus Jesus procura. É completamente contra-intuitivo, mas é isso que ele faz. Essa é a maneira que ele age. Esse é o jeito. Quem escolheria Paulo? Quem de nós escolheria Jacó? Quem de nós escolheria? Mas ele escolheu. Quem de nós escolheria eu? Quem de nós escolheria? Mas ele escolheu. E é assim que ele faz. Em segundo lugar, o chamado é pessoal e intransferível. Por que isso? Né? Se você for ver o texto mais uma vez, terá para no meio do caminho. Mas o chamado não era de terra. A família dele parou no meio do caminho. Mas a convocação que Deus fez é para ele. A fé que Deus exige, a fé que Deus quer construir em você, não é uma fé herdada, não é uma fé compartilhada, não é uma fé apoiada em alguém, mas é uma fé individual. Alguém pode te mostrar o caminho, mas só você pode ir. Só você pode abrir a porta, só você pode entrar. O chamado era de Abraão, cabia a ele responder, e ninguém mais. O que Deus tem para você é para você. Outros podem fazer, sim, mas nós somos insubstituíveis, né? A obra de Deus não vai acabar se eu me negar a fazer o que Deus quer fazer. Não, outros podem fazer, mas eu vou perder o privilégio de fazer parte. E eu vou ser cobrado. Lembra da história de Esther? Quando Deus coloca ela no palácio e o tio dela ele fala: olha, se você não fizer, se você tiver com medo de fazer o necessário, socorro e ajuda vão vir de outro lugar. Deus não vai deixar de salvar o povo dele, mas você vai ser lugar. Você vai prestar contas. E é exatamente isso. Deus não perde os seus propósitos, mas nós podemos perder o privilégio. O chamado é nosso. É nosso. Eu acho lindo na Bíblia. Vejamos o exemplo de Mateus. Talvez você tenha reparado, né, aí que muitos eventos na Bíblia, nos evangelhos, principalmente nos evangelhos sinóticos, aí, Mateus, Marcos, eles são repetidos, com ligeiras diferenças, né? Talvez você tenha perguntado por que ele está assim e tal. Hoje dá alguns motivos hoje. Se você for ver o chamado de Mateus, era a história que o quadro letrado, né? Você vai ver em Marcos, que a ênfase que Marcos dá é na família de Mateus. Marcos diz: estava Levi, filho de Alfeu. Lucas, falando da mesma situação, Lucas vai dar ênfase na profissão de Mateus. Estava ali um publicano chamado Levi. Mas Mateus, escrevendo sobre si, ele só falava o nome dele. Estava ali um homem chamado Mateus. Qual que é o ponto? Marcos viu a família, Lucas viu a profissão, Mateus escreveu que Jesus viu Mateus. Jesus viu
ele. Não viu a profissão, não viu a família, não viu a história, não viu as habilidades, os talentos que ele tinha, o que ele podia contribuir. Chamou ele. Enquanto nós avaliamos uns aos outros pelas nossas habilidades que nós temos para contribuir para o que Deus faz, né? Nós caímos no mesmo caminho de Marcos e Lucas, né? A gente vê a família, a gente vê as habilidades, a gente vê a profissão, mas Mateus sabia. Quem Jesus viu foi ele, um homem chamado Mateus. Jesus viu Mateus. Jesus viu e ele chama você. Seja você novo, velho, homem, mulher, ele chama você individualmente. O chamado é pessoal e intransferível. Deus chamou Abraão especificamente para ser bênção para as famílias da terra. Deus também tem uma missão específica para você, onde Ele te colocou. A pergunta é: quais são as necessidades ao seu redor que Deus te chamou para serviço? Quais são as necessidades de onde Ele te colocou que você coloca para outro responder? Nós seremos Abraão tomando a responsabilidade, falando: opa, sou eu tenho aqui, chamada é meu. Ou seremos que para o meio do caminho? Quem nós seremos nessa história? Mas eu não fui chamado. Talvez você ouviu tudo isso, né? Você pense: mas eu não tenho chamado, eu não fui chamado. Tipicamente, vamos lá. Talvez não, né? O problema não seja que você não foi chamado, mas se você pensa que o chamado não tenha dado ouvidos e não tenha estudado. Se a gente for ver na Bíblia, textos como Mateus 28, 19 e 20, vão e façam discípulos a todas as nações. Esse chamado é para quem? Para a igreja, todos nós. Missão de ir fazer discípulos não é trabalho de pastor, não é trabalho de seminarista, não é trabalho de líder de pequeno grupo, de professor de BD, é trabalho de crente. É nossa missão. Pega 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, que fala que nós somos nação santa, geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido. Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O anunciar o que ele fez, as grandezas dele, é consequência de nós termos sido salvos. Somos salvos, fomos chamados, fomos escolhidos sim, então nós somos chamados para anunciar o que ele faz. Romanos 12 fala sobre isso: somos um só corpo, em muitos membros. Não existe crente sem habilidade para servir. Tem alguns que Deus deu mais, tem outros que Deus deu menos, mas não tem ninguém que Deus não tenha dado. Todos nós temos algo, Ele deu uma opção para cada um de nós. Nós temos uma missão a cumprir. Deus nos chama para fazer parte dessa missão, individualmente. Olha ao seu redor. Quais são as necessidades que te chamam o seu trabalho, as maneiras que Deus coloca na sua frente de glorificar o nome dele, de honrar quem ele é? Quais são as maneiras que ele coloca? Pode ser dentro da sua casa, podem ser desafios que ele coloca dentro do seu lar, de você refletir ele na sua casa, no seu cônjuge, nos seus filhos. Pode ser na sua vizinhança, pode ser no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade. Quais são as oportunidades ao seu redor? Quais necessidades existem ao seu redor? Aonde ele te colocou aqui, nessa igreja, na sua comunidade de fé, quais são as necessidades que existem que você finge que não é com você? Mesmo aqui e ele ali, a gente transfere a responsabilidade para alguém. Alguém tem que fazer, né? É alguém. Vou orar para Deus mandar alguém fazer. Não, alguém precisa lá fazer. Alguém. Quem será? Como você responde ao chamado que é pessoal e intransferível? Nós possamos ser como Isaías, ao perceber uma necessidade, responder: eis-me aqui, eu. Mas ninguém vai, eu vou. Mas eu vou sozinho, eu vou sozinho. Aliás, eu não vou sozinho. Esse é o terceiro ponto a ser chamado, que vale a pena a gente refletir. Sempre existe uma ruptura. Sempre. Todo chamado exige uma quebra, exige uma ruptura.
O chamado sempre exige algo, sempre existe um antes e um depois. Seja a Moisés abandonando, renunciando aos confortos e privilégios do Egito, Pedro deixando as redes, Paulo abrindo mão das suas antigas convicções, Abraão saindo do conforto da sua família. Todos nós fomos chamados. O chamado sempre exige uma ruptura. Paulo fala isso no Filipenses capítulo 3, versículo 13, esquecendo muitas coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim. Algo precisa ser feito. O deixado tem que ficar para trás e vamos seguir. O chamado sempre exige uma ruptura. E a pergunta é: o que Deus te pede para abandonar? Qual ruptura que você precisa fazer? Quais vinhetas você precisa entregar? Mateus capítulo 13, a gente tem a parábola do semeador. E algo que eu acho que vale muito para nós. Uma das sementes, a semente que cai nos espinhos, ela é sufocada pelas preocupações, cuidados da vida, ansiedades, um monte de coisa, né? E os espinhos impedem de frutificar. Qual que é a lição? Tem coisa que precisa ser arrancada para a gente frutificar. A pergunta é: por quê? Talvez o medo, talvez o conforto que você precisa abandonar, talvez uma desculpa que você precisa falar, não só uma desculpa. Talvez um pecado que precisa ser arrependido, um pecado que precisa ser confessado, algo que precisa ser resolvido, você colocado a panos limpos. Qual é a ruptura que você precisa fazer? Talvez seja uma ruptura geográfica. Deus te chamou para outro lugar, do outro lado do planeta. Talvez não. Talvez seja uma ruptura com o próprio ego. Talvez seja uma decisão que você precisa tomar que vai tirar do seu conforto, que vai te tirar do seu status, que vai te tirar uma facilidade. A pergunta é: o que? Mas o chamado para vir, né, é um chamado que existe. Lucas 9, 23, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. A gente viu bastante isso na revista passada, né, sobre discipulado, Paulo falando de Timóteo. A carta de Timóteo falando sobre isso. O chamado do Evangelho, né, é vir e sofrer. Nós somos chamados a isso. O chamado que Paulo fala desde o primeiro capítulo da carta de Timóteo é: vem sofrer comigo, sofre comigo o sofrimento, beba todos nós, fazemos parte disso. Jesus Cristo abriu o caminho e Ele nos chama a fazer parte disso. Mas nós preferimos, né, o conforto. É triste esse texto. Tem um texto que eu li esses dias, eu me lembro agora, eu cito no Evangelho de João. No começo do Evangelho, no capítulo 4, quando Jesus está confrontando os fariseus, e o texto faz uma declaração triste. Ele fala: eles amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Se preocuparam mais do que os outros pensavam, do que o que alguém ia pensar, do que com o conforto, do que com o status, do que com aquilo que importa de fato, do que com a avaliação que Deus faz. Qual é a avaliação que Deus faz? Eu gosto de como o pregador Marco Teles, falando sobre o capítulo 4 de Timóteo, que ele fala sobre isso. Segundo esse texto, ele fala que pode parecer a insistência que Paulo fala de sofrimento, né? Que Paulo está chamando o seu jovem filho na fé, seu discípulo, a se lançar no mar de tempestades onde não tem segurança nenhuma. Paulo fala sobre sofrimento, sobre dor, derrama sangue, traição, fala sobre tudo, mas é exatamente o contrário. Paulo não chama o seu filho na fé a se jogar no mar envolto, mas convida o seu jovem discípulo a se jogar na rocha firme que é Cristo. Ele é nossa garantia. A garantia de Abraão estava naquele que chamava. Estava no fato de que Deus estaria aqui. Estava no fato de que Deus o acompanharia. Que era Deus quem estava chamando.
Abraão não saiu porque Deus exigiu algo dele, mas porque Deus prometeu estar com ele. Porque Deus prometeu ser o Deus de Abraão. Deus está aí com ele. Uma masmorra com Deus por alto do castelo seguro. O caminho é sempre difícil. Eu gosto de quando no livro Peregrino, o cristão pergunta para o evangelista: como eu vou saber qual é o caminho certo? E aí o evangelista diz: tem um macete, né? Em tradução. Ele diz assim: o caminho é sempre reto e sempre apertado. Sempre. É estreito, apertado, difícil. E em certa altura do livro, eles se desviam do caminho e o chão fica fácil. O caminho fica fácil. E aí eles veem um muro, eu vou para cá porque está fácil. Eles vão para o caminho mais fácil. Só que o caminho se afasta, eles não percebem. Muita coisa acontece, eles têm que apanhar de vara para voltar, né? E eles voltam na base como disse o pessoal do norte, na base da peia. Mas voltam, que bom que voltam, né? Mas o caminho é sempre difícil, é sempre apertado, é sempre reto, estreito, mas é isso que a Bíblia nos chama. A Bíblia promete vida através da morte, somente através dela. E esse chamado, mais uma vez, não é para os supercrentes, os partidos da justiça, mas é para mim, para você, para a necessidade que Deus colocou à sua frente. Eu comentei algumas semanas atrás, né, na escola dominical, acho que foi sobre um pastor cientista, né? Eu comentei que ele, uma frase dele muito simples, ele falava que uma maneira excelente de você descobrir o seu chamado qual a necessidade que está na sua frente. Qual a necessidade de Deus colocou na sua frente? Porque às vezes, né, muitas vezes, o chamado é quando a necessidade na sua frente encontra a sua habilidade de descobrir isso, de fazer. Mesmo de maneira perfeita, mas é isso. Você pode? Pode. Deus te chama. Pode. É isso. Agora, quais são as nossas desculpas? E a pergunta principal que eu quero fazer aqui: quais das nossas desculpas vão valer de alguma coisa quando tivermos que prestar contas de estudos? Quando tivermos que entregar aquilo que está nas nossas mãos para Deus? Quantas das nossas desculpas vão valer alguma coisa? Será que nós estamos vivendo aquilo que Deus deseja que vivamos, ou apenas, desperdiçando nossa vida em coisas que não têm valor, naquilo que é passageiro, naquilo que é vaidade, como diz Eclesiastes, né? Para que nós estamos vivendo? Para que você vive? Imagina, né? Jesus fosse desse tinha Lucas, capítulo 13. O cara tinha um terreno, plantou, o terreno deu muito, opa, estou rico, vou derrubar o depósito, vou fazer um depósito maior e vou aposentar. Ele ouve uma voz: louco, essa noite eu vou te pedir sua alma, o que você está preparado para isso? Se fôssemos nós que tivéssemos a alma pedida hoje, se fosse eu e você, o que nós teríamos para entregar, o que nós teríamos para mostrar? Será que nós chegaremos diante de Deus, olha o meu carro, olha a minha casa, Deus, olha a viagem que eu fiz ano passado, Deus, olha tudo que eu tenho, olha tudo que eu comprei, olha o que tem na minha cozinha, olha o que tem na minha garagem, olha o que tem na minha sala, olha o tamanho dessa televisão. Já pensou que qual seria, o que você teria em mãos? Deus, se hoje, essa noite, pedimos sua alma, o que tem preparado para quem será? Você tem preparado algo que só vai ser para quem ficar, para a gente que, né, ou de fato, você vive para algo eterno?
Aquilo pelo qual você viveu, estamos no começo do ano, pronto. Ótimo, ainda está na época de fazer resolução, ainda está na época da gente se arrepender do ano passado, não foi diferente, né? Janeiro acabou ontem, então ainda está na época aí. Não hoje, depois que é janeiro, né? Janeiro acabou ontem, está no tempo aí. O brasileiro fala que quando só começa depois do carnaval. As coisas pelas quais você viveu no passado, as coisas pelas quais você derramou seu sangue e suas lágrimas, vale a pena? Vamos fazer, vamos decidir, vamos valer de algo como nós não chegamos mais aqui. Vamos valer de algo se Deus prestar contas hoje. Não estou dizendo por isso que eu tenho que viver na igreja, não, mas estou dizendo o seguinte: aonde Deus te colocou, sabe, você vive para si, para o seu gosto, para o seu bem-estar, ou de fato algo tem valor eterno? Ou de fato a glória de Deus, as coisas que têm valor eterno passam pela sua cabeça durante a semana? Porque oportunidades nós temos. Agora a pergunta é: você vê quais oportunidades Deus coloca ao seu redor? Seja de compartilhar, seja de testemunhar, seja de demonstrar algo na tua vida, no teu caráter, seja de servir na tua vizinhança, no trabalho, na tua casa, na tua igreja. Quantas oportunidades nós deixamos passar de participar daquilo que Deus quer fazer, daquilo que Deus tem feito no carro, ou antes você fala que vocês são do carro, você mora fora, né? Mas na nossa igreja. Nosso mestre nos deu uma missão. Você tem Mateus capítulo 21, vamos e faça discípulos. Maravilhoso desse texto, não é que Jesus fala, Jesus não diz só vão, mas ele diz: vão, faça discípulos de todas as nações, e eu vou estar com vocês. Se você for, eu gosto disso para ele, eu tenho aprendido, tenho gostado de me apaixonado em estudar texto bíblico grego. O pastor gosta de hebraico, eu acho hebraico muito difícil. O pastor hebraico é muito doido. O hebraico não tem nem vogal, na grega eu acho um pouquinho mais fácil. Eu consigo entender, eu consigo estudar, né? A única coisa que eu sempre acho interessante no grego é que o grego não usa pronome pessoal com frequência. Então, por exemplo, no grego não diz eu vou segurar o microfone para falar. Ele diz segurarei o microfone. Só usa o pronome pessoal quando você quer dar ênfase. Eu estou segurando o microfone. Não você, não o Valdez, não a Paulo, eu. Então, sempre que você vê esse tipo de construção de frase no Novo Testamento, escrito todo em grego, né, tem um destaque ali. Então, quando Jesus diz, eu vou estar com vocês todos os dias, Deus está batendo no peito e falando, eu, não outro, eu mesmo que vou estar com vocês. Existe uma ênfase, existe uma garantia da presença de Jesus conosco. Aonde? Na missão, no serviço, no trabalho, para a glória dele, para a fama do nome de Jesus, para que o nome dele seja engrandecido e glorificado. A gente canta isso, né? O serviço por eu sou feliz, satisfeito, abençoado. Mas será que a gente vive isso de fato? Sabe? Será que nós encontramos alegria, gozo, paz, felicidade em quem serve é o nosso companheiro? Será que nós encontramos felicidade no serviço? Ou será que o serviço é só uma tarefa para cumprir na semana, sabe? Um check. Não fez, pronto, já fiz na minha semana, pronto. Será que existe prazer em servir para a glória de Deus? Será que nós falamos sobre isso na escola dominical da manhã, né? Os jovens. Será que o nosso coração, essa tão parte, tão acostumada, que a gente já segue por rotina, mas o nosso coração está longe de Deus? Que a gente a gente cumpre todas as tarefas, mas Deus está longe. Falamos bem sobre o filho de Finés, né? O sacrifício estava vendido, as portas do templo estavam abertas, mas o coração estava longe. A glória de Deus já tinha ido. Será que nós não estamos tão acostumados? A glória de Deus já foi, a gente nem percebeu. Será que nós estamos tão secos que
já fazemos rotina, sabe? Eu vou lá, senão o pastor me enche o saco quando está cadeira. Eu vou lá, senão o povo vai começar a perguntar por que eu subi. Será que de fato existe prazer no encontro com Jesus? Será que nós encontramos o nosso Deus no serviço, na missão? Ou será que não? Acho maravilhoso isso, como Deus usa a missão como terapia, como um lugar para a gente encontrar Ele. Pega Elias, 10 capítulos 18. Segundo Minas. Eu não falei a memória, certo? Elias tem depressão. Elias chega no monte de Deus e começa a resmungar. Deus, eu estou sozinho, o profeta me morreu, mataram todo mundo. E o legal é que Deus não responde. Deus não fala, Deus vai trabalhar. Deus não resolve o problema de Elias. Deus fala, você não está sozinho, tem 7 mil, mas Deus não fala, manda ele se encontrar com 7 mil. Deus não resolve o problema de Elias. Como é que resolve o problema? Vai trabalhar. Nós encontramos a Deus no serviço, na missão. E a presença de Deus é a resposta que a gente precisa. Nós temos a garantia, porque Ele está conosco. Ele abre, Ele é suficiente. Ele é suficiente. Deus é suficiente. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso. Quanto que nós somos feitos para sermos preenchidos pela presença de Deus. Que Ele é o suficiente. Pega o exemplo de Jó. Talvez nos livros aí mais difíceis de digerir, né? Você vê Jó resmungando. Quem fala que Jó não resmungou não leu o livro de Jó. Jó reclamou muito. Deus, por que eu não fui aborto? Por que você não me matou na barriga da minha mãe? E resmunga, reclama. Chega no capítulo 38 e 39, Deus resolve responder Jó. Deus aparece. Mas Deus não fala para Jó o motivo dele sofrer. Deus não vira para Jó e fala, Jó, você está sofrendo por causa disso? Não. Deus ele fala, quem é você na fila do pão? Onde você estava quando eu coloquei as estrelas do céu? Quando eu coloquei os fundamentos da terra? Quando eu fiz os mares e decidi até onde cada uma ia? Quem é você na fila do pão? E aí, joga aí que interrompe Deus. Tá bom, eu falei que eu não entendi. Deus, espera aí que não acabou não. Aí tem mais 2 capítulos de Deus mostrando para Jó o lugar dele. Deus não responde Jó por que ele estava sofrendo. Mas essa resposta que Jó teve foi suficiente. Por quê? Nós não precisamos das respostas. Nós não precisamos saber o porquê o chamado exige as dores do chamado. Porque não precisamos. O que nós precisamos é do próprio Deus. É da presença de Deus. E para Jó, eu duvido que eu e você sofremos mais que Jó, né? Para Jó, a presença de Deus foi suficiente. A resposta que Jó recebeu foi essa. Foi o próprio Deus. Foi a presença de Deus. Por isso que Jó termina, capítulo 42. Antes eu te conheci de ouvir falar, agora os meus olhos te viram. E aí, pela primeira vez no livro, ele para de ajudar. Ele fica quieto. Ele entende que ele tem o suficiente. Ainda que eu ande por vários sonhos de morte, não temerei mal nenhum, porque tudo está escrito. A presença de Deus é a nossa garantia. Para finalizar, Deus ele te chama. Existe muito trabalho para fazer. Deus tem algo, Deus está fazendo algo no carro. Deus está fazendo algo na escrita. Deus está fazendo algo onde Ele te colocou. E Ele nos chama para fazer parte disso. Existe algo que Deus colocou na sua frente. A pergunta é, qual que é? Então, aceite sua incapacidade. Assuma sua responsabilidade. Rompa com o passado, joga fora as desculpas e frutifique para a glória de Deus. Tudo aquilo que te prende, todos os espinhos, todas as muletas que te impedem de participar daquilo que Deus está fazendo na sua casa, na sua família, na sua vizinhança, no seu trabalho, nos seus estudos. Joga fora tudo isso, que você possa frutificar, honrar Deus onde Ele te colocou. Talvez, como Mateus, do padre brasileiro, né? Mesmo depois de ouvir tudo isso, você ainda aponta para si e fala, eu? Tem certeza?
Talvez, como o quadro, os outros à sua volta não estejam ouvindo, mas a luz da graça te alcançou. Ele te chama para servir. Ele é a nossa garantia. Cristo prometeu que estaria conosco. E a presença dele vale mais do que qualquer coisa. Um último detalhe sobre essa cultura. Você vai colocar para mim de novo o livro? Se você reparar, os pés de Jesus está chamando Mateus, mas os pés de Jesus estão voltados para fora, não para dentro. Jesus não está entrando, Jesus está saindo. Jesus não apenas entra para chamar Mateus, mas ele chama Mateus para sair. Eles falam: bora, põe, vamos comigo. O mesmo chamado é feito para nós hoje. O mesmo chamado é feito para você. Cristo nos chama para participar do que ele tem feito nessa cidade. Como você vai responder? Mateus respondeu de maneira positiva, largou tudo e foi. Jesus ia lá com os pés para fora, lá na porta, te chamando para o que ele tem que fazer lá fora, o que ele deseja fazer lá fora. Como nós vamos responder? Com sua cabeça para orar. Senhor Deus, mais uma vez eu quero te agradecer pela sua imensa graça e bondade, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor tem falado, e porque o Senhor não desiste de nós, porque o Senhor chama os imperfeitos e fracos e falhos. O Senhor não resolve chamar os humanos, mas chama gente como a gente, cada um de nós, de maneira pessoal, intransferível. Por isso, nos ajude, Senhor, a abrir mão daquilo que nos prende, dos espinhos que nos impedem de frutificar, das muletas que nos impedem de nos jogarmos nos seus braços, de tudo aquilo que nos afasta do Senhor, que nos impede de responder: eis-me aqui, envia-me a mim. Que nós, assim como Abraão, possamos ser bênção para aqueles ao nosso redor. Aquece o nosso coração. Que nós possamos te encontrar no serviço, no trabalho, na seara. O Senhor nos chama para sair, o Senhor nos chama para servir, para buscar tudo aquilo que o Senhor fez por nós, tudo aquilo que o Senhor está fazendo, todas as suas bênçãos, todas as suas maravilhas, quão grandes coisas o Senhor fez por nós. Então nos ajude, nos dá coragem de romper tudo que seja necessário e nos capacite a cumprir aquilo que o Senhor deseja no nosso redor. Que nós possamos frutificar onde o Senhor nos colocou. E se o Senhor deseja nos tirar desse lugar, nos levar para outro, para frutificar ali, que assim seja. Mas que nós possamos te glorificar. E quando chegar aquele grande dia que nós estamos, enfim, diante do Senhor, enfim, prestando contas, entregando o resultado dos nossos dias, que nós possamos ouvir do Senhor: bom servo fiel, fiel sobre muito te colocar. Nos ajude a sermos fiéis naquilo que o Senhor colocou na nossa frente, a participar daquilo que o Senhor tem feito. E se algum de nós ainda não ouviu esse chamado, se algum de nós ainda não abriu o coração para a maravilha que é a tua presença, que o Senhor possa rasgar o nosso coração hoje, romper a nossa surdez, quebrar as nossas defesas e dobrar os nossos joelhos ao Senhor. Custa, dobre os nossos joelhos, que nós possamos estar completamente rendidos a Ti, que nós possamos encontrar aquilo que temos, que o Senhor tem, que existe de mais precioso, que é com Cristo, que é a sua presença. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Essa palavra dele. Bom, irmãos, nós temos uma missão. E às vezes não entendemos o que Deus faz na nossa vida. Hoje vou convidar irmãos João Maria. Irmãos João Maria chegou comigo na cidade há 2 dias.
E parece que foi ontem. O Padre Irmão Maria está se despedindo desta cidade, está retornando para o Rio de Janeiro. Ele pediu: olha aí, eu quero dar a palavra à igreja. E eu vou receber essa palavra em Maria. Graças a Deus, meus irmãos. Eu vou tentar, eu tenho 13 minutinhos, vou tentar, acho que não sei se eu vou conseguir. Irmãos, eu queria agradecer, né? E eu não queria sair do tema que o irmão Neemias pegou para a gente, sobre chamado, né? Eu tinha esse chamado, eu fiz agora, sexta-feira, eu completei 59 anos. Aos 12 anos de idade, eu me batizei. Eu vou tentar ser sucinto, os irmãos estão me ouvindo bem. É porque eu queria contar uma história, um fato que escreveram para mim um irmão da Igreja Batista Nova Betânia, onde eu me converti. E antes dele partir, agora está na glória. Eu vou tentar, né? A garganta dá uma de vez em quando. Conforme o irmão Neemias terminou agora de falar, é sobre surdez e cegueira. Eu fiquei surdo e cego durante mais de 30 anos para esse chamado. Eu tive um chamado, tem muitos jovens daqui que não têm nem 20 anos de idade que estão me olhando agora. Então, se você puder ficar muito atento para esse breve discurso que eu vou fazer, é muito importante para que vocês não percam a oportunidade da vida de vocês. Não percam um segundo, que a vida passa sozinha. Eu me olhei no espelho sexta-feira, eu não acredito, 59 anos passados, né? E eu desperdicei mais de 30 anos da minha vida. Eu confesso, confidencio com meus irmãos, foi um desperdício de vida, não tem outro termo. Então vocês fiquem jovens, principalmente, muito atentos, tá? Para esse chamado. Esse chamado é uma coisa muito linda. Fui chamado também, me permita, para fazer parte dessa grande família lindíssima que vocês têm que ter, né? Deixa eu falar rapidinho um versículo para vocês, tá? Que o pastor estivesse aqui, ele já saberia, ele ia falar assim, ó, ele ia falar aquele versículo que ele sempre fala. O chamado é para a gente fazer parte dessa linda família. Eu agradeço muito a Deus estar de volta. É um privilégio estar fazendo parte dessa linda família novamente. Tem um versículo na Bíblia, que é o livro de Atos, ele fala sobre a igreja primitiva. A história da igreja, né? Como era a igreja. Então tem um versículo que me chama muita atenção, só de pedir rapidinho para os irmãos. Está em Atos 2, a partir do 42, tá bom? Fala assim, ó. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. E o outro versículo é o seguinte: da multidão os que creram era o coração e a alma. Aí você repetitivo agora, é sobre esse chamado de pertencermos a essa linda família. Não desperdice, principalmente jovens que estão aqui me ouvindo, o seu tempo e de fazer parte dessa linda família. A vida passa muito rápido. Eu me converti com 12 anos de idade. Em 1979, vocês nem pensavam em ter nascido, eu fui batizado na Igreja Batista Nova Betânia. Hoje chama-se Igreja Batista Central de Bom Sucesso no Rio de Janeiro. Uma área de subúrbio, uma área perigosíssima hoje, cerca de favela, crime, e foi ali que eu cresci durante 12 anos. Ali me converti, como eu falei, vou tentar falar rápido para não tomar muito tempo dos irmãos, boa parte já conhece essa história. E nós, aos 12 anos de idade, eu fiz parte de um grupo, no meu tempo chamava-se Conjunto, né? São bandas. Então eu tinha um grupo lá da Igreja Batista, eu tocava saxofone, meu irmão tocava guitarra, um amigo tocava contrabaixo, outro bateria, e duas pessoas cantavam. E eu fiquei ali nessa banda durante 12 anos. 12 anos aí, digamos, voltado muito nessa época para o mundo instrumento, para o mundo da música, né? Nós saímos, nós tocávamos na praça, tinha muito evento lá livre, botava um caminhão, botava a caixa de som, tocava ali, pregava o evangelho. Saímos do estado uma vez, no Espírito Santo. E assim foram esses 12 anos, né?
meus irmãos e amigos, né, na minha trajetória cristã. Aos 24 anos eu me casei, meu primeiro casamento, e praticamente quando eu me casei eu desviei da igreja. Roubei de desviar da igreja. Eu fiquei mais de 30 anos fora da igreja. Eu agradeço muito a Deus a oportunidade de estar falando isso novamente para os irmãos, talvez eu prove para mim, escutado o que eu estou falando. Depois de amanhã, antes do mar do carro, eu vou embora terça-feira, e não sei quando eu volto no carro, não sei quando a gente volta, né? É aquele termo de malicuia, a mudança está pronta para a gente ir embora, até ele já foi, já está aí, 2 meses praticamente. E de novo, assim, repetitivo, eu agradeço muito a Deus a oportunidade de estar falando isso com os irmãos. Nesses 12 anos, irmãos, que eu participei desse grupo, tínhamos um diácono da igreja chamado Irmão Isaías. Irmão Isaías que segurava aquela juventude, que era só jovem, né? Naquela banda, imagina. Eu ia para o ensaio e brigava, discutia lá com o rapaz que era mais velho que a gente. Não vou tocar, não sei aquelas coisas todas de adolescente. Irmão Isaías, como diácono, o irmão mais velho da igreja, vinha e orientava a gente. Aí o irmão Isaías vinha, segurava o grupo. E durante esses 30 anos que eu fiquei fora da igreja, eu sempre ligava com o irmão Isaías, sempre se falava um pouco. Eu ia na igreja, às vezes, esporadicamente, visitar a igreja, hoje, Batista Central de Bom Sucesso. E o irmão Isaías ficava falando: João, você tem que voltar para os caminhos. Eu falei: não sei. Eu não aprontava, não, tá, irmãos, irmãos da igreja. Mas uma vez que você sai da igreja, vários irmãos já usaram esse termo, é aquela coisa de você tirar uma brasa do fogo e colocar distante. Eu vou ficar em casa, eu vou ficar curtindo a igreja, mas não funciona. Você tem que vir aqui, ó, essa linda família, você tem que estar junto nessa linda família. Eu vou me delongar mais. O irmão Isaías, antes que ele partir, ele falou assim para mim, eu lembrei até do livro que a gente conversou no telefone. Ele falou assim, eu lembrei do livro do Timóteo, né, que foi linda a lição que eu tive aqui na escola dominical, aquele mês passado. Paulo fala assim: ó, tem que ver rápido, né, bem rápido, bem específico, ó, bem rápido de encontrar aqui, Timóteo, entendeu? Irmãos aí no telefone, eu sou um termo parecido comigo, João, tem logo um termo comigo, você também. Então, a saúde bem debilitada. Eu vou tentar descrever um ponto para mim. Então, vou tentar, eu tentei com os irmãos da Resoluta, eles já conhecem a história. Vou tentar contar para os irmãos esse ponto que o irmão Isaías escreveu para mim. Ele me convidou, ele veio almoçar comigo, eu fui na casa dele, eu assisti o culto de manhã e nós fomos almoçar com ele na casa dele, estava toda a família, né, o pessoal todo que cresceu comigo, os filhos deles, nós crescemos juntos na igreja. E o irmão Isaías escreveu um ponto, eu vou tentar, principalmente os jovens, atentarem para esse ponto que ele escreveu para mim, que ficou profundamente marcado, e agradeço muito a Deus hoje, né, entre aspas, meu último dia aqui na igreja, eu estava contando, eu lembrei disso, falei: eu preciso contar isso para a igreja. Imagina, isso aqui é uma grande família, tá? Nós estamos diante de uma grande família. Mas somos pássaros, todos somos pássaros. Bom, essa linda família está aqui, ele, querido Rafael, a meu diabo querido lá atrás, todos somos pássaros. E todos os dias essa linda família, ela sai de uma rotina. Bom, esses pássaros, todos nós saímos de uma rotina. Cumprir uma rotina qualquer, todo dia, né? Essa linda família sai. E o João faz parte dessa linda família, foi esse ponto que ele escreveu para mim. Nós saímos voando de um ponto A até um ponto B, essa linda família. Aí o João, todos nós estamos voando, né, para cumprir nosso destino. O João olhou para baixo, e eu, João, o pássaro, olhei para baixo. Ele escreveu para mim isso. Eu estou tentando falar rapidamente para os irmãos. Eu olhei para baixo. E me interessei no que estava lá embaixo. Nós saímos voando, nós saímos da família que vive de carro para fazer um determinado serviço. Eu olhei para baixo, me interessei. E eu desci. Eu deixei vocês todos verem. Eu desci. Aí aqui embaixo, como eu escolhi estar, eu comecei a alimentar daquilo que tinha aqui embaixo. Eu, João Pássaro,
fui me alimentando, e vocês minha igreja, a minha família, iam e voltavam todos os dias. E eu via vocês voltando. Essa metáfora, né? Essa metáfora, vocês voltando. Mas eu interessado que eu encontrei aqui embaixo. E eu fiquei 30 anos aqui embaixo, vendo a minha família linda, indo e voltando. Até que um dia eu falei assim: opa, chega. Eu quero voltar para a minha família. Essa linda família que são vocês. Só que os voos estavam pesados. O pássaro pesado. Eu estava pesado. Então, apesar de tudo isso que eu me alimentei nesses 30 anos, isso me pesou. Eu não conseguia mais levantar voo e estar com vocês. Que isso não aconteça com vocês. Não desçam para esse terreno, não se alimentem desse terreno. A história, né? Eu não tenho horas lidas, meu irmão Zé partiu logo depois de um mês antes disso, minha irmã Zerilda, que era filha dele, também partiu depois da pandemia. Mas eu consegui alçar voo novamente. Aqui de baixo, eu fiquei vendo minha família fazer esse trajeto todos os tempos. E com a graça de Deus, eu falei: eu preciso voltar para a minha família. E você escreveu para mim, eu estou tentando ser bem sucinto, eu consegui. Eu agradeço a Deus por ter conseguido alçar voo, foi a graça dele que me fez alçar voo novamente. E hoje eu consigo fazer esse trajeto com meus irmãos. É uma história muito linda, eu fiquei muito emocionado quando ele escreveu isso para mim. E eu agradeço a Deus por estar compartilhando com meus irmãos. Muito obrigado, fiquemos atentos desse trajeto que a gente faz todos os dias com nossa linda família, da gente não olhar para baixo e essa tentação de descer desse local, porque poderia estar mais aqui, que é muito tempo da vida desperdiçado longe de Deus. 30 anos, né? Muito tempo. Eu só agradeço a Deus. Sexta-feira agora é meu aniversário, eu só agradecer a Deus. Muito obrigado por ter retornado à tua casa. Obrigado. Bom, é um até breve, não é um tempo, né? Tchau, foi embora, até breve. Minha cunhada mora aqui na cidade, a gente vai estar por aqui de vez em quando, eu vou estar aqui com os irmãos. Obrigado, irmãos, pelo acolhimento, por tudo aqui que a gente viveu nesses 2 anos. Eu e a Tânia, e agradecer a Deus pela graça imerecida dele, que ele me trazido até o carro para fazer esse resgate comigo. Obrigado, irmãos, por ter compartilhado com vocês essa linda história. Uma alegria saber que Deus deu a oportunidade às mãos de Maria de retornar à casa do Senhor. Eu, na semana, quando ele falou isso, e aí eu tinha que pedir para falar, aí eu tinha que falar com os pregadores. Eu tive gente que dá a oportunidade. Então, falando com o pastor Paulo, que pregaria pela manhã, eu lembrei de um livro, talvez da década de 80, 90. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Então, aqueles que estão longe de Deus, tem a igreja do Senhor. Que bom que esta igreja um dia estava com a porta aberta e o irmão João veio ali se reconciliar com Cristo, e aqui a montanha também se faz sofrer. Ficamos felizes, né? Nossa igreja é pequenininha, já falei com o Paulo, lá no Vida da igreja gigante, né? Que tem assim 4, 5 pregatistas, múltiplos, jornalistas, né? Igrejas grandes. O irmão Neemias ele fala assim: pré-requisito de Deus a nossa fraqueza. Essa igreja é pequenininha, mas no lugar do João poderei encontrar Deus. Eu vou pedir para o pastor Paulo que vem aqui, esteja orando, agradecendo pela bênção de ter o irmão aqui, abençoando o retorno do irmão João. Ele tem uma missão, né? Ele já confidenciou para a gente, e ele tem uma missão nessa ilha, né?
e que Deus possa estar abençoando a vida dele. Fiquei pensando que pássaro ele ser esse, né? Talvez João de Barro. João de Barro, nós somos meio de barro, sabe? Por isso nós pecamos, às vezes distanciamos do Senhor. Pequenas falhas, faltas. O importante é que você voltou. Que ficou, né? A Bíblia tem muitos textos maravilhosos para nós. Romanos, capítulo 1, verso 16. Paulo vai dizer algo, são presos, mas o coração liberto, né? Porque a cadeia não prendeu a palavra, a dinâmica dele de pregar. Ele vai dizer ali para nós algo interessante. Você pode colocar Romanos 16, 1,16, perdão. Vamos falar juntos? Pois não me vergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação por aquele que crê. Primeiro que justifica e também crê. Próximo versículo. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Você agora que é justificado por Jesus, por fé, a sua fé te guarde, te abençoe, te restaure, não só você, a sua família, todos que estiverem na sua família. Amém? Vamos colocar aí em pé, na igreja, olha comigo, estendendo as suas mãos. Vamos juntos abençoar a nova etapa da vida cristã, ali no Rio de Janeiro. Vamos estender suas mãos para cá, por favor. Maravilhoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Te damos graças, ó Deus, porque o Senhor não abandona os seus. O Senhor tem promessa em nossas vidas, na vida do João. Ele é um servo do Senhor, ó Deus, está com o coração hoje triste por deixar essa cidade, mas muito mais do que isso, essa amada igreja que conquistou o seu coração. Mas, ó Deus, nós sabemos que o Senhor tem novos planos para ele, a Tânia, a sua família, ali no Rio de Janeiro. Seja com ele, ó Deus, a cada momento, a cada caminhada, que ele, ó Deus, viva do Evangelho, Senhor. Viva do Evangelho, viva na fé em Cristo Jesus. Que ele encontre ali, ó Deus, e continue encontrando a paz que emana dos santos céus, de Cristo sobre ele, sobre a sua casa, sua família, sobre os seus, sobre a igreja que ele vai estar ali, ó Deus, congregando, como em tuas mãos. Prepara tudo para o teu filho, Senhor. Que ele, ó Pai, ali viva o pleno Evangelho de Cristo Jesus. Obrigado, Deus, pelo tempo que Ele está conosco aqui. Ele não está nos deixando, ó Deus, está indo e vai estar voltando em alguns momentos. Mas, ó Deus, nós te agradecemos pelo que Ele nos ensinou aqui, ó Pai, através da sua vida, da sua pessoa, uma pessoa amável, uma pessoa simples, como deve ser o cristão, como deve ser aqueles que verdadeiramente vivem para Jesus. Obrigado, Deus, pela sua vida, pela vida da sua família. Agora que o amor do nosso eterno Deus, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e santas consolações do Espírito Santo do Senhor, seja sobre a vida do João, sobre a vida desta igreja e sobre todo o Israel de Deus, em toda a face da terra, hoje, eternamente, para sempre. E o povo de Deus diz: Amém. Amém. Mais uma vez, a salva de palmas. Feito mais um